Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Isana, pode me chamar de Isa. Sou terapeuta integrativa, dentro dessas terapias também aromaterapeuta. E dentro de alguns, dias, aí exatamente 30 dias, estou trazendo para vocês florais, onde eu intitulo Florais Emoções, aonde também vem baseado dentro de um curso que eu fiz de aromaterapia, aonde eles eram intitulados como Florais Emoções Gaúchas, né? São de plantas gaúchas, né? Então, assim, eu venho trazer para vocês uma maneira de vocês se autoconhecerem, olhar esses vídeos, escutar e conseguir analisar dentro de você se você também tem uma emoção dessas abalada. E dentro, desse autoconhecimento, poder sim já manipular a sua autocura, mas também dentro dos florais, ter mais essa ferramenta de autocura, tá bom? Bora lá então? Para quem quiser saber um pouco mais sobre vibração, sobre campos energéticos, você pode encontrar no primeiro vídeo introdutório, né? Onde você vai ter bastante informações sobre o que eu tô falando, tá bom? Esse floral aqui, então, foi intitulado pelo mestre, né, que me mestrou do curso de aromaterapia como o floral de imunidade, tá? É o floral de carrapicho rasteiro. Eu usei, então, o nome de vibração, né, porque realmente ele aumenta a vibração, aumentando a imunidade corpórea, tá? Então, vamos lá falar, como sempre, para quem já viu algum outro vídeo sobre floral meu, eu vou lendo e vou interpretando para vocês, tá bom? Então, ele é eficaz como anti-inflamatório, interno e externo, pois também se usa topicamente, né? Externo, para cura externa também. Antisséptico, controla então os micróbios em mucosas, também para dor, feridas, micoses, é antidiarreico, febrífuga, então ele faz baixar, né? Reduzir a febre. Ele é diaforética, então faz suar, né? As pessoas que têm sudorose trancada, as suas glândulas de sudorose trancadas, é ótimo para isso também, não só para febre, tá? Tem pessoas que têm, né, o suor, glândulas de suor congestionadas, trancadas, né? Não consegue expelir o seu suor. Isso só quando afeta, né? Tem pessoas que convivem tranquilamente sem a sudorose, né? Sem o suor excessivo e sem o suor controlado, realmente. Às vezes até soa pouquíssimo, mas tá tudo bem. Mas quando há agravamento disso, então, esse floral é perfeito para isso, tá? Não deve se colher, isso aqui é um alerta, tá? Isso é para qualquer planta, mas vou falar sobre essa porque ela tem uma especificação. Não se deve colher de locais onde há atividades humanas, como estrada, onde tem passagem, né, de veículos, terrenos baldios, onde animais podem entrar, defecar, urinar ali, por causa da poluição. Nem terrenos de plantio, né, porque ela vem trazer, quem planta, né, nas lavouras, não deve ser colhido também, porque pode vir ter algum agrotóxico ali colocado para as outras plantas. Então, o correto é cultivar em local oportuno para o consumo, ou comprar um fitoterápico, né? Ou a erva seca pronta para o consumo, no caso de chá, tá? Caso queira plantar, use as sementes da planta de boa procedência. Preparar uma terra arenosa, ela gosta bem arenosa, que simule campos e cerrados. Como é daninha, é fácil de germinar e não morre tão fácil. Então, por isso que eu falei sobre essa planta, porque ela é considerada uma erva daninha, então ela dá facilmente, principalmente em lavouras, né, em terreno baldios, e ela vai ficando cada vez mais consistente e difícil de arrancar, depois colher também, né, de extrair. Então, geralmente os agricultores, né, ou quem tem terrenos de plantio assim, de horta, gostam de colher logo ela antes que ela vire uma erva daninha e se espalhe muito facilmente. Vamos lá para os seus efeitos, né? O que ela combate, então? Combate o inchaço. Ela alivia, então, a retenção de líquidos e combate o inchaço, pois promove a eliminação do excesso de água do organismo por meio da urina.
Contudo, é importante ficar atento à dosagem da bebida para evitar uma desidratação, tá? Então, ela é uma potente mesmo, né? No alívio da retenção. Para pessoas que têm, então, dificuldade, né? Quando eu falo está em cura de feridas, como eu falo dentro das minhas terapias, você está em cura, em autocura de algumas feridas profundas, emocionais, né? Então, não está conseguindo eliminar, né? Deixar fluir as suas emoções, em desequilíbrio das emoções. Esse floral é muito importante porque ele vai fazer eliminar aquela água, né, poluída do nosso organismo. Então, quando se tem uma retenção, ela não está conseguindo fazer fluir, né, os seus movimentos, fluir as suas mágoas, fluir as suas emoções não muito boas. Então, a gente retém líquidos, tá? Podendo, então, obstruir, né, trazer pedras nos rins ou vários tipos de lesões renais. Então, ela tem também, esse floral tem ação antioxidante. Então, o consumo de bebidas e alimentos com ação antioxidante é importante, pois combate os radicais livres encontrados no organismo. Então, para o rejuvenescimento, tá? Também, ó. Então, esses radicais livres estão associados ao desenvolvimento de diversas doenças e também o envelhecimento precoce. Então, é incrível, né? Para rejuvenescer a pele, cabelos, unhas, células, DNA espiritual também. DNA espiritual também, tá? Regenera o nosso DNA espiritual, e principalmente quando a gente se fala de livro arcástico, né? Ou livro da vida, ou registros arcásticos, ou registro da vida, ou vidas passadas, ou reencarnações, que a gente vai acumulando lesões espirituais, tá? Então, ajuste na célula espiritual, no DNA espiritual. Ou quebra de karmas, essas coisas assim, ele é incrível, tá? Auxilia no tratamento da icterícia, tá? A icterícia ou ictericia, né? Mas a icterícia é uma condição causada pelo aumento da bilirrubina, que confere uma coloração amarelada na pele, mucosas e olhos. Então, para aqueles problemas de fígado, né? Que as crianças até às vezes nascem com essa condição, né? Aumentada, a icterícia. Então, a criança nasce amarelinha, com os olhinhos amarelos, a pele, né, amarelinha. Mas nos adultos também, quando problemas de fígado, já falo sobre. Então, para hepatoprotetoras, né, ele é como hepatoprotetor, ele é maravilhoso. O que significa? O que ele traz uma ação protetora em relação ao fígado. Ela traz também auxílio no equilíbrio da desintoxicação deste órgão. Então, por isso a icterícia, né? Aonde traz essa poluição do fígado, botando para fora o tom que ele tem do líquido, né, que é amarelo. Contribui na limpeza dos seios nasais, então sinusites, rinites, né, com higienização de vias aéreas que se encontrem congestionadas e acaba com as tosses persistentes que permanecem mesmo depois de um término de quadro de gripe, tá? Aqui podemos dizer assim, aquelas pessoas que estão muito irritadas consigo, né? Então, afeta a região do plexo solar, fígado, região digestiva. Quem tem muita raiva de si ou raiva das situações que está vivendo, das condições que está vivendo, pode vir sim, né? Como plexo solar, vir alterar o diafragma, né? Apertar, inchar essa parte e afetar também a respiração, brônquios, pulmões. Então, mesmo que quando a gente está irritado, né, consiga baixar tanto a imunidade física, porque baixou já a imunidade espiritual, que é a vibração, então vem afetar a parte respiratória, querendo realmente botar para fora alguma coisa, falar, né, essa irritação acaba querendo trazer que você exploda, fala alguma coisa. Então, a gente vem a se contaminar com as gripes, os resfriados. E mesmo passando esse resfriado, passando essa fase, você se equilibrando, né, espiritualmente, equilibrando vibracionalmente, equilibrando a sua imunidade, vem ficar aquela tosse. Essa tosse geralmente é uma irritação de uma coisa, algo que você queira expor, né, principalmente porque gerou aquela raiva toda, tá? Então, ele auxilia nisso, passando essa raiva, assimilando essa angústia, né, ou essa tristeza, algo que te afetou em alguma situação,
Então, querendo também, né, ele equilibrando a tua vibração e você deixando de lado essa situação de querer falar ou expor. Você vai conversar consigo, vai conversar com Deus, vai te curar disso, vai te perdoar você primeiro, depois a pessoa que te afetou, a situação, o momento que você está vivendo, né? Porque aqui tem muito de autocobrança, de raiva consigo mesmo, tá? Potencial no auxílio, o controle da pressão arterial. É um potencial de auxiliar ao controle da pressão arterial sem causar alterações na urina ou no coração. Entretanto, quem sofre com problemas de pressão não deve fazer o uso dessa bebida sem antes consultar um médico, tá? Ela traz um equilíbrio da pressão, né? Principalmente porque traz a urina, né? A micção. Então, um diurético vai sim auxiliar na pressão. Mas aqui novamente tem esse alerta, consultar um médico, porque antes? Porque geralmente você já deve estar tomando medicação para pressão, então você vai urinar mais, correndo o risco de alterar ter uma alteração muito brusca, tá? Então ela não tem problema de causar alteração na cor da urina, né, no odor e nem no coração também, não vai acelerar ou baixar a frequência, né, excessivamente, igual alguns diuréticos fazem. Conhecida como hipoglicemiante, ou seja, tem o efeito de causar uma diminuição nos níveis de açúcar no sangue. Embora isso possa parecer vantajoso para quem sofre com taxas descontroladas de glicose no sangue, como acontece em quadros de diabetes, também é fundamental consultar um médico antes que use a erva, tá? Por exemplo, se a pessoa seguir o tratamento e tomar medicações para reduzir o nível de açúcar no sangue, poderá então influenciar para que haja um quadro de hipoglicemia, que é quando as taxas de glicose ficam baixas demais, tá? Então, a mesma coisa do remédio para pressão, né, que você deveria então avisar primeiro o médico, de glicose é a mesma coisa. Você tem problema de glicose, né, diabetes alta, ela pode baixar excessivamente junto com o controle da tua medicação. Então, o melhor é sempre avisar o médico, eu vou começar a tomar um chá assim, assim, ou vou começar a tomar um floral assim, assim, pode vir reduzir muito a minha taxa, eu quero que o senhor controle, então vou reduzindo, vou controlando em casa, mas tem que ter esse diálogo com o médico, né? E assim vai fazendo o desmame, que geralmente os médicos chamam, que é desmamar o medicamento químico e deixar com floral, deixar com medicamento fitoterápico ou o aromático, né, da aromaterapia. Ele é um poderoso relaxante muscular, antiespasmódico e recomendado para dores nas costas, não complicada por degeneração de disco. Então, não é para aquelas dores de hérnia de disco, compreensão ou degeneração. Ele é para dores nas costas, né? Mais tarde eu vou falar sobre ali. Dores nas costas, então, aquelas provocadas por incapacidade. Aqui, vamos ver. Problemas nas costas, então, entre as mais dolorosas, incapacitantes. Aquelas que nervo ciático, né? Às vezes, tem muitas vezes que a gente diz assim, deu uma torção, né? Dormir de mau jeito, é esse tipo de dor, tá? Eles também estão até de lesões de inflamação mesmo muscular, tá? Eles também estão entre as condições menos prováveis de responder favoravelmente ao tratamento médico padrão, incluindo drogas e cirurgias, muitas vezes deixando o médico e o paciente se sentindo impotente. Então, aquelas dores nas costas que os médicos dizem assim, nossa, vamos trabalhar, principalmente nervo ciático, né? Que tem essa condição do médico dizer assim, ó, vamos até operar, mas pode ser que não adiante, volte o problema, tá? Então, às vezes, deixa o médico realmente impotente. E justamente isso, são aquelas dores nas costas que vêm através do chakra básico, sexual e também solar, aonde traz essa impotência, né? O chakra sexual, ou umbilical, que a gente fala, ele não é somente para o prazer sexual, né? Ele é para o prazer da vida. E o básico traz a ação também, e o solar. Então, a criatividade, a potência, a vitalidade, né, traz quando a gente baixa, né, baixa a imunidade, baixa essa vibração e altera esses chakras, alterando esses órgãos, a gente vem trazer um sentido de impotência, então não há ação.
E daí eu também me sinto insegura e desprotegida totalmente onde dá essas dores na coluna, tá? Então não são hérnias de disco de compreensão, são dores, né, distintas na coluna ou inflamatórias, tá? Também é eficaz contra alergias, funcionando melhor do que analgésicos, tais como drogas anti-inflamatórias, não esteroides, sem efeitos colaterais. Então, para quem tem rinite, sinusite de novo, né, que dá aquela coceira, até eu também tava essa semana, como eu disse até num dos vídeos, coceira nasal, e eu, mas é por causa da primavera, vamos acusar a natureza e não acusar algum pensamento, alguma emoção que eu causei, né? Então eu disse, até falei no vídeo, eu sei que sim, poderia ser por causa do vento em excesso, porque daí mexe com o pó, mas também pode ser da primavera que está chegando, mas também eu sabia que tinha alguma emoção que eu tinha que trabalhar e fiz esse trabalho e tá aliviada agora, tá? Então esse floral, né, para o uso de alergias, não só internas, mas externas, e rinite, sinusites, ela é incrível, porque ela também é anti-inflamatória. Aquilo também que me incomoda, que eu não posso expor, vem a inflamar muitas vezes. A sinusite é o máximo da inflamação. Com o tempo eu vou fazer uns vídeos também falando de algumas doenças, né? Umas que eu já tive, outras que eu atendo em pacientes mais frequentes, e também as frequentes de catarses que estão acontecendo, que também são as gripes, né? O que falar de uma planta conhecida como erva daninha? Agora eu vou falar sobre aquilo que eu disse lá no início, né? Que era para cuidar, assim, onde colhia ela, porque ela tem esse risco, ela é uma planta daninha, sabe? Como eu sempre digo, nossa, quem me conheceu na parte só da aromaterapia, né, há anos atrás, vai lembrar que eu falava, sempre falo, quando se trata de plantas, para cada doença existe uma planta, né? Em cada planta existe a centelha divina, que assim em nós também existe. Então somos, né, criação do mesmo Criador, ou independente de como você chama. Aqui, quando eu falo sempre em espiritualidade, né, eu falo da tua espiritualidade, da minha espiritualidade, independente de você chama a tua espiritualidade de Deus, universo, você é pagão, não é, ou é espírita, ou é umbanda, ou é quimbanda, independente de qual religião, filosofia, né, qual tipo de versão que você usa para chamar a centelha divina. Mas todos nós temos a mesma energia, né, do Criador. Então, essas plantas também, e essa aqui é considerada uma planta daninha para muitas pessoas. Então, o que falar dessa planta conhecida como uma erva daninha e com um poder tão incrível? Olha aí o preconceito, né? Olhar e julgar. Muitas vezes a gente julga as pessoas assim também, né? Nossa, essa é arrogante, essa é isso, essa é aquilo, julgamentos. Então, tá aí, ó. Não olha para dentro, para a essência, né? Essa planta trabalha o chakra básico, sexual, solar, laríngeo, frontal. Assim, mas ela interliga todos em realinhamento, tá? Trata traumas de quem tem a sensação de estar impuro. Traz a segurança, o empoderamento, aumenta a energia vibracional, física, equilibrando o prazer pela vida, pelos detalhes da vida com o todo. Para quem se sente estagnado, sem poder de ação, que nada acontece, sente-se preso, aprisionado, deixando ser com raiva de si. Não encontrando saída, não vendo saída, muitas vezes se exigindo emocionalmente mais e mais, para aqueles que se sentem que sempre poderiam e deveriam fazer mais e mais. E o seu melhor nunca está bom o suficiente, assim também se sentindo cobrado. A pressão é feita a cada respirar. A cada respirar fica mais sentido a sensação de cobrança, aprisionamento e pressão. Traz a liberdade e a soltura, aumentando as vibrações. Então, assim, essa parte parece um poema, né? Olha, um poema que a gente faz com a vida da gente, né? Ai, a sensação de estar sendo cobrado, né, exigido, obrigado a ser feito, traz uma carga pesada, uma cruz na gente, onde flexiona a nossa coluna para baixo, trazendo aquela sensação de carga, né?
E essa carga acaba, às vezes, sendo muito virtual ou mental, de pensamentos, e nem é o externo realmente. Mas como eu estou tão estagnado, eu não consigo ter ações onde eu vou, sim, acumular pressões internas, né? Dar exemplo, eu tenho algo para um item para fazer de manhã, me sinto aprisionado, pressionado pelaquela única ação que eu tenho que fazer pela manhã. Não consigo fazer em tempo hábil, porque eu teria na minha agenda, vamos lá, qualquer coisa de horário ou né, um momento para fazê-la. Deixo para o final do dia, no final do dia eu tinha mais uma, acumulou duas, e essa vai fazendo uma pressão interna muito grande, sendo que eram poucas ações que eu poderia reorganizar meu mental e conseguir fazê-lo. Não conseguindo, né, ou tendo pelo menos a sensação, a impressão de não conseguir, eu vou trazer esse acúmulo para dentro como pressão interna, onde eu pressiono os meus líquidos, a emoção começa a tornar uma raiva contra mim mesmo, de não conseguir me mexer, não conseguir fazer, não conseguir efetuar, como sempre, porque a visão é de sempre ter feito assim, e não é. Muitas vezes não é. Então, senão você não seria um adulto aqui já escutando o vídeo, ou se é uma criança, mas já teria chego a essa idade, né? Então, conseguiu fazer sim suas ações dentro do seu melhor momento, do seu melhor tempo, da sua perfeição deste momento. Mas a tendência é de sentir que você é impotente, você não consegue fazer. E quando faz, ainda não está correto. É uma pressão interna que você acredita que o universo esteja cobrando de você. Deus, as pessoas estejam cobrando de você, mas é você mesmo que se cobra. Então, a pressão interna se torna muito, muito grande, os seus líquidos não conseguem fluir naturalmente, a sua corrente sanguínea vai também se tornar mais apertada, mais uma força mais violenta, vai, né, ter problemas de pressão alta e assim também não fluindo mais os líquidos, que é a expelir as coisas negativas, né? Então, a urina também trava, a sensação de impotência aumenta, eu começo a pressionar os meus músculos também, aí começa a baixar a imunidade física e baixar, né, as inflamações vindo também é com risco de fibromialgia, lesões pulmonares, lesões de bexiga, ovários, útero, também órgãos excretores, então ânus com problemas, né, na região, problemas íntimos, próstata também, nossa, né, tireoide, diabetes. Poxa, gente, vamos parar de nos sobrecarregarmos mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, que para de acontecer no físico. Então, assim, dentro do meu workshop Minha Vida com Autocura, que também tá nesse canal, você vai encontrar um pouquinho da minha história e você vai ver que eu consegui, né, e estou aí na minha autocura, sempre, eternamente, mas consegui vencer vários desses problemas também. Então, bora lá. Nós temos os florais como uma ferramenta, depois vai vir também alguma coisa sobre chás. Eu sempre vou estar aqui trazendo alguma ajuda para vocês, assim como também tá lá no canal do WhatsApp, que também tem o nome deste canal aqui, Minha Autocura, onde você encontra também ajuda diariamente, né? Para autoconhecimento, autocura e expansão de consciência, tá? Gratidão por você deixar seu curtir, compartilhar esse vídeo, se inscrever, que é bastante importante para mim também, tá? Beijo no coração, até o próximo vídeo, fique com Deus!